Essa carta de Paulo aos irmãos na cidade da Galácia é uma fonte rica em informação acerca da expansão do Evangelho aos povos. Nessa região viviam os descendentes dos antigos povos celtas, e ali uma nova porta se abre para a pregação sobre Jesus Cristo. Paulo escreve aos cristãos gálatas em geral, uma vez que algumas comunidades já estavam bem estabelecidas, e ali ele foca novamente em alcançar principalmente os de origem pagã. A mensagem desse livro se assemelha muito ao conteúdo da carta aos Romanos, porém, aos Gálatas inicia com uma brevíssima saudação, e logo de cara, o apóstolo de Cristo revela estar descontente acerca da inconstância dos cristãos gálatas. Sua mensagem busca alertar os irmãos sobre a falácia e as heresias dos falsos mestres. Como mensageiro de Cristo, o apóstolo reforça que não existe outro evangelho senão o de Jesus, como sendo o verdadeiro evangelho. Paulo ainda faz a sua crítica pastoral sobre como o evangelho foi pregado e aceito entre eles, e como houve um rápido esfriamento dos cristãos naquele local, uma vez que outras doutrinas estavam se infiltrando nas suas comunidades. Problemas doutrinários envolvendo falsos irmãos em Cristo e a fé frágil são temas levantados pelo apóstolo nesta carta. Paulo aborda sobre os judaizantes que persistiam em fazer parte das comunidades cristãs com o intuito de confundir os fiéis com ensinamentos levianos. O tal grupo chamado judaizantes queria impor ideias sobre a necessidade do cumprimento da lei mosaica e é também a realização da circuncisão. É claro que tais discursos estavam confundindo facilmente os irmãos da Galácia, o que acaba gerando muito incômodo no apóstolo Paulo. Entre defesas do seu ministério e certa oposição a Pedro na cidade de Antioquia, Paulo continua a enfatizar aos Gálatas a necessidade de buscar e manter a sua fé preservada, pois é por meio desta que Deus concede a justificação. Paulo exorta-os a fazer o bom uso da liberdade atingida por eles, após a pregação do Evangelho que os judaizantes tanto buscavam aniquilar por meio das exigências das práticas da lei. Era um extenso discurso apologético de Paulo contra as heresias que aos poucos estavam se instalando nas comunidades cristãs. Era basicamente um discurso sobre obediência da lei versus a eficácia da graça de Deus. Paulo ainda deixa claro a importância do auxílio mútuo em amor fraternal que deve haver entre os da comunidade. Pois essa é a lei de Cristo, ele diz, de maneira a confrontar a outra lei que estavam tentando impor. Nesta carta, Paulo apresenta de forma sucinta quais são os frutos do Espírito e os frutos da carne, e demonstra aos leitores basicamente dois caminhos que estão disponíveis para a igreja seguir: o caminho da graça por meio de Cristo ou as correntes da lei mosaica. Em algumas das primeiras epístolas contidas no Novo Testamento, lemos que Paulo escreve-as justamente enquanto residia em Éfeso. Agora, o apóstolo de Cristo deixa o seu legado também à comunidade dos cristãos efésios. Originalmente, sua mensagem busca ressaltar a importância da unidade da igreja, assim como fortalecer os cristãos, sejam eles gentios ou judeus. A mesma mensagem anunciada em meados dos anos 60 d.C.
tem sido proferida entre a Igreja nos tempos atuais, com o intuito de proclamar as boas novas e trazer orientações para o indivíduo que professa a fé em Cristo Jesus, sempre destacando a necessidade de buscar a santidade em sua congregação, no matrimônio e em outras esferas sociais que o cristão esteja inserido. Paulo expõe nesta carta alguns dos seus principais interesses, incluindo a salvação dos crentes em Jesus e a mensagem transmitida por Cristo por intermédio de sua crucificação. Falar sobre Efésios é tratar sobre a ação de Deus e a maneira como ele alcança o pecador, por intermédio de Cristo Jesus. Paulo faz questão de recordar aos gentios convertidos que eles estavam separados de Cristo, mas que agora, pelo sangue de Jesus, aqueles que creram foram aproximados do Senhor. Em outras palavras, Jesus, com o seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição, concede à humanidade acesso direto ao Deus Pai, algo que antes só ocorria aos judeus. Expressões como capacete da salvação, sandálias do Evangelho, couraça da justiça, espada do Espírito e o escudo da fé são algumas das expressões encontradas na carta aos Efésios. A comparação é feita a um soldado munido de sua armadura completa, pois aquele que vive para Cristo deve estar sempre preparado para a guerra. A cidade de Filipos aparece pela primeira vez no livro de Atos. Situada na Macedônia, instituída como colônia do Império Romano, Filipos possuía uma geografia muito importante, levando em consideração o fato dela estar localizada na chamada Via Egnatia, que ligava a cidade de Roma até a Ásia Menor. Feito as considerações históricas da cidade, vamos agora navegar pelas narrativas que compõem a carta aos Filipenses. Comparado ao documento escrito a Filemon, Filipenses é a carta mais pessoal já escrita pelo apóstolo Paulo, segundo a própria Bíblia. Nesse livro, o apóstolo de Cristo expressa seus sentimentos fraternos aos irmãos de Filipos e testemunha sua imensa gratidão à comunidade cristã pelos auxílios prestados enquanto Paulo ainda estava preso. Em sua segunda viagem missionária, o apóstolo dos gentios estende o evangelho de Cristo aos cristãos filipenses e, após um período relativamente extenso, cria um relacionamento fraternal e pacífico com os irmãos do local. A partir do Evangelho de Cristo pregado ali, nasce a primeira comunidade cristã formada em solo europeu. A mensagem da carta aos Filipenses, como vimos até aqui, retrata a gratidão de Paulo pela vida de seus irmãos e irmãs na fé, mas mantém a essência doutrinária de Paulo. Essa essência reaparece através de seus escritos de aconselhamento sobre a importância da unidade da igreja e também quando Paulo orienta os irmãos acerca dos falsos cristãos, considerando que algumas seitas estavam novamente tentando infiltrar-se na comunidade, desta vez em Filipos. De forma objetiva e alegre, o apóstolo de Cristo não mede esforços quanto ao reconhecimento do auxílio dos irmãos filipenses, enquanto encontrava-se em confinamento carcerário. Aos filipenses apresenta uma mensagem de fé e busca transmitir, entre um hino de adoração ao Cristo e orientações pastorais, que mesmo diante das tribulações ou da própria morte, a fé
e a esperança em Cristo Jesus deve permanecer. Mesmo como apóstolo e portando considerável autoridade dada por Jesus, Paulo nos ensina a importância da gratidão e a necessidade de mantermos o auxílio mútuo nos tempos de aflição.